do contraditório. O valor venal do bem ou direito transmitido será declarado pelo contribuinte nos termos do artigo 31, sujeito à concordância da Fazenda Estadual. Recebida a declaração de bens e direitos, a administração fazendária, na hipótese do parágrafo 2º do artigo 13, realizará a avaliação dos demais bens e direitos e encaminhará a declaração para a Delegacia Fiscal para análise relativamente às ações, cotas, participação ou qualquer título representativo do capital da sociedade que não forem objeto de negociação nos últimos 180 dias em bolsa. Então, recebida a declaração, não configurada a hipótese prevista no inciso anterior, promoverá a avaliação de bens e direitos e realizará o procedimento necessário à emissão de certidão de pagamento e desoneração do ITCD. O superintendente regional da Fazenda poderá determinar que a avaliação em qualquer processo relativo ao imposto seja realizada pela autoridade fiscal, inclusive para atender a solicitação do chefe da administração fazendária. O contribuinte que discordar da avaliação efetuada na repartição fazendária poderá, no prazo de 10 dias úteis contados da data em que dela tiver a ciência, requerer a avaliação contraditória. Observado o seguinte: o requerimento será apresentado à repartição fazendária onde tiver sido entregue a declaração a que se refere o artigo 31, podendo o requerente juntar laudo técnico. O requerimento que não estiver acompanhado de laudo, o contribuinte poderá indicar assistente para acompanhar os trabalhos. O servidor fazendário emitirá parecer indicando os critérios adotados para avaliação contraditória, no prazo de 15 dias contados do recebimento do pedido. E no mesmo prazo, o assistente, se tiver acompanhado os trabalhos, emitirá o seu laudo. Vencido o prazo no artigo 26, previsto no artigo 26, para o pagamento do imposto, sem que o mesmo tenha sido recolhido, será efetuado o lançamento de ofício pela autoridade competente após 15 dias da ciência da decisão a que se refere o artigo anterior. A repartição fazendária manterá arquivados os documentos, inclusive os relativos aos registros de parâmetros e critérios a que tiverem instruídos a avaliação de bens e direitos pelo prazo de 10 anos a contar da emissão da certidão de pagamento ou desoneração do ITCD. A eliminação dos documentos após o prazo referido no caput desse artigo será condicionada à autorização da Comissão Permanente de Avaliação de Documentos e Arquivos da Secretaria do Estado da Fazenda, CEPAD-CEF, e ao registro das seguintes informações. Relativamente aos processos vinculados à transmissão causa-mortes, identificação do falecido contendo nome e CPF, data da abertura da sessão, valor da avaliação dos bens deixados e data de recolhimento e valor do imposto e a data do reconhecimento da isenção ou da não incidência. E relativamente aos processos vinculados à transmissão por doação, identificação do doador e do donatário contendo nome e CPF, valor da avaliação dos bens e direitos doados e data de recolhimento e valor do imposto e a data do reconhecimento da isenção ou não incidência. Então, vamos fazer uma comparação, o que tem de igual ou diferente aqui um no outro. Então, falamos de causa-morte, identificação do falecido contendo nome e CPF. Relativamente aqui, a transmissão por doação, identificação do doador ou donatário contendo nome e CPF. Bom, então, lá na causa-morte, identificava era o decúbito, era o falecido, era quem estava doando. Agora, aqui embaixo na doação vai ser tanto a identificação do doador quanto o donatário. Então, lá é quem estava entregando os bens e aqui é quem está entregando também e também quem está recebendo. Então, na doação é doador e donatário. Então, causa-mortes, parte 2, data da abertura da sucessão. Doação vai ser o valor da avaliação de bens e direitos doados. Temos também como deveremos ter essas informações aqui quando a gente estiver falando de doação. E também o valor da avaliação dos bens deixados, causa-mortes. Então, esse seria aqui o paralelo, né? Que seria o valor da avaliação dos bens, lá, valor da avaliação dos bens deixados, aqui é o valor da avaliação dos bens doados. E a data do recolhimento e o valor imposto, o valor do imposto ou da data do reconhecimento da isenção e da não incidência. E lá em cima, a data do reconhecimento e o valor do imposto, que é a data do reconhecimento da isenção e da não incidência, igualzinho essa parte aqui, né? O que tem aqui de diferente, então, a gente vai ter essa parte aqui, vai ser tanto a identificação, que vai ser só a identificação do falecido somente, né? E aqui na parte da doação, a gente tem doador e donatário, outra parte diferente também. A gente tem 4 linhas aqui, a gente tem 3 linhas. A gente tem uma linha a mais na parte de causa-morte. Essa linha a mais está falando de valor da avaliação dos bens deixados.
Não, aqui tem igual, né? Valor da avaliação dos bens deixados. O que tem de diferente é essa data da abertura da sucessão. Que lá precisa dessa data da abertura da sucessão na causa-morte, data da abertura da sucessão. O disposto nesse artigo não se aplica ao processo tributário administrativo, PTA, relacionado à exigência fiscal formalizada, que observará, para efeito do arquivamento e eliminação, as regras que lhes são próprias.